Êxodo 17, versículo 8 a 13. Diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns de nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Amém, queridos? O Senhor abençoe a palavra. Podem sentar-se. Fiquem à vontade. Não pode dormir? Chato isso de toda vez. Irmão Carlos? Queridos, essa foi a primeira batalha que o povo de Israel teve que enfrentar logo assim que saiu do Egito, da libertação. Você que tem feito a leitura bíblica sabe que o povo foi liberto com mãos fortes pelo Senhor do Egito. Eles ainda não eram um povo organizado, mas uma massa humana de ex-escravos. Uma multidão enorme. Era uma comunidade peregrina, com cerca de 2 milhões de pessoas em busca de uma terra prometida. Saíram do Egito, estavam indo para Canaã, estavam em busca de uma terra prometida. E para agravar a situação, eles não tinham um exército formado, não possuíam armamento de ponta, não tinham, e muito menos técnicas de guerra ou estratégias de combate. Era um povo recém-liberto do Egito. E o senso de unidade também era muito precário naquele contexto ali. Muitos estavam ali, tipo assim, foi na onda dos outros, não tinham convicção do que estavam fazendo. Estavam, tipo, cegos perdidos no meio do tiroteio. Porém, o principal eles tinham. O Senhor dos Exércitos estava com eles. Estava indo à frente deles. Até porque foi Deus que os libertou. Foi Deus que os tirou da escravidão do Egito. Queridos, aquele povo, como nós sabemos, teve experiências extraordinárias com Deus. Não foram poucas experiências, mas muitas. Eles foram tirados do Egito com mãos fortes. Eles passaram com os pés em seco pelo Mar Vermelho. Enfrentaram desafios enormes no deserto. Falta de comida, falta de água. Mas Deus supriu cada uma das suas necessidades. E agora eles estão prestes a enfrentar a sua primeira batalha no deserto. Uma batalha contra um inimigo forte, poderoso. Quem era o líder? Moisés. Quem são os auxiliares? Arão e Hur. O general desse exército era Josué. Não estava ali tudo na batalha. Só que essa batalha era aparentemente desigual. Por que desigual? Os amalequitas eram um povo guerreiro. Era um povo feroz. Tinha armamento de ponta na época. Eles tinham um treinamento militar, conheciam bem o deserto. Os israelitas aqui eram uma massa de ex-escravos, sem treinamento, sem arma de guerra, como já vimos anteriormente. Mesmo assim, o povo de Israel venceu a batalha. Venceu. Eles derrotaram os amalequitas ao fio da espada. Sabe por que eles venceram? Porque cada um sabia que fazia parte de um todo. Cada um ali, naquele exército, ou no meio do povo, desempenhava uma função. Cada um fez sua parte. E não tem como negar que a saída daquele povo do Egito e a sua jornada pelo deserto em direção à terra de Canaã é um retrato da igreja. Não tem como negar. Não tem como negar também que as batalhas
que Israel enfrentou lá no deserto tipificam as batalhas que enfrentamos no nosso dia a dia. Estamos em guerra. Nossa igreja está em guerra. Os dardos inflamados do diabo estão apontados para aqui. E nós temos que vigiar para poder não sermos atingidos e ficarmos de pé para a glória de Deus. A vida cristã, como bem sabemos, não é um parque de diversões. Não é. O diabo não brinca de ser diabo. Os demônios não brincam de ser demônios. Eles são atuantes, por mais que não vejamos. Mas há setas malignas que muitas vezes vêm no nosso casamento, vêm no nosso coração, na nossa mente. Vozes estranhas, muitas vezes. E sabemos que não é a voz de Deus, não é a voz do Espírito Santo. Esses inimigos são reais e não imaginários. Os amalequitas, naquele contexto, eles eram reais, não eram imaginários. Não, era Moisés colocando medo no povo. Não, eles eram reais. Então, diz a palavra, Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Estamos em guerra contra o mundo, contra o diabo e contra a nossa carne, nossa natureza humana, tendenciosa àquilo que é ruim. E mesmo em meio à guerra, precisamos viver em comunidade, como aquele povo que estava no deserto, mas unidos, em comunidade. Mesmo tendo inimigos tão implacáveis, precisamos saber que o nosso inimigo não é o nosso irmão que congrega conosco. Muito pelo contrário, o irmão que congrega conosco, que está aí ao teu lado, faz parte desse grande exército de Deus. Estamos na mesma batalha, na batalha contra o diabo, na batalha contra a nossa carne, na batalha contra a ideologia mundana. E mais, assim como o povo de Israel, nós fomos retirados do Egito. Fomos ou não? Amém. Estamos a caminho da terra prometida. Aleluia. Quem está a caminho da terra prometida? Amém. Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Somos uma comunidade peregrina em direção a Canaã celestial. Mas até chegar lá, há muita luta, muito embate, muita frustração, muito combate. Somos uma família e uma pátria e devemos viver unidos com um profundo senso de cooperação. Até porque estamos todos nivelados. Ninguém é mais importante do que ninguém na igreja. Cada um precisa do outro. A ovelha precisa do pastor e o pastor precisa da ovelha. Somos um povo, somos uma igreja. Por exemplo, o texto que lemos no início mostra o quê? O valor de um pastor que está conduzindo o seu povo à terra prometida. Né? Quem é esse pastor? Moisés. Porém, um pastor sem auxiliares e auxiliares competentes não é ninguém. E não chega a lugar algum. Né? E os auxiliares aqui de Moisés, quem eram? Arão e Hur. E o texto vai nos revelar também que um pastor, mesmo com determinação, com auxiliares competentes, mas sem o envolvimento de todos, também não chega a lugar nenhum. Ele vai nadar e vai morrer na praia. E o que falar de Josué, né? O capitão de guerra, estava na frente de batalha. Ele estava ali, tinha seu papel importante. Porém, queridos, a comunidade de Israel não era formada apenas de Moisés, Arão, Hur e Josué. Não, tinha também os soldados na linha de frente, dando o sangue lá na guerra. E mais, havia uma multidão de pessoas, né, que não podiam estar na guerra. Os velhos estavam no fronte da batalha, ou melhor, na retaguarda. Os idosos, o velho é o diabo, né? Os idosos, maduros, experientes, estavam atrás. As crianças estavam atrás. As mulheres estavam atrás. Os doentes tinham participação, não podiam estar na guerra,
não podia estar ajudando Moisés a levantar as mãos ali naquele contexto, mas tinha o seu papel. Esse é o quadro da igreja. A igreja é composta de pessoas que estão na linha de batalha e de outros que estão na retaguarda. É o quadro da igreja. Existem aqueles que lideram e aqueles que são liderados. E é fundamental que cada um compreenda que faz parte de um todo no contexto da igreja. Cada um faz parte de um todo no contexto da igreja. Sabe por quê, queridos? Porque na igreja de Jesus há diversidade de funções, mas todos, individualmente, têm a sua importância no corpo. Ninguém é melhor do que ninguém. A igreja é semelhante àquele povo que vagava no deserto enfrentando batalhas. É um exemplo, né? Moisés simboliza o pastor. Não estou me comparando a Moisés, pelo amor de Deus, mas simboliza. É um símbolo somente. Os auxiliares, como Arão e Ur, simbolizam os evangelistas e diáconos. Josué, né, e os demais guerreiros simbolizam aqueles que estão na linha de frente da oração, do jejum, do clamor, da intercessão, no fronte de batalha. E eu louvo a Deus por esses guerreiros de oração que estão ao meu lado, pessoas que são verdadeiros guerreiros espirituais, que oram por mim, oram pelos enfermos, oram uns pelos outros. São os valentes, os combatentes. Enfim, queridos, é fundamental que todos se juntem nessa grande batalha. Todos, unidos. Amém. Aí surge uma pergunta. Quem era o mais importante naquela multidão que saiu do Egito e estava a caminho da terra de Canaã? Quem era o mais importante? Quem era a estrela que precisava brilhar? Quem? Será que era Moisés? O Moisés do passado, que simboliza o pastor do presente? Ele que era o destaque? Ele que era o cara? Alguns acham que sim, pois quando Moisés levantava as mãos, o exército de Israel vencia. Não é assim que está no texto? Estava com as mãos levantadas, o povo vencia. Porém, quando cansava as mãos, e as mãos iam abaixando pelo cansaço, o exército de Israel perdia. Aí entravam os auxiliares, que ajudaram a segurar as mãos de Moisés. Fizeram um banquinho de pedra, botaram ele sentadinho e seguraram as mãos do homem de Deus. Sendo assim, Arão e Ur são tão importantes quanto Moisés. Amém. Ou seja, os auxiliares do pastor são tão importantes quanto o pastor. Porém, e se Josué e os seus soldados não fossem para a linha de frente da batalha? Imagina, ia ficar só Arão e Ur segurando a mão de Moisés, Moisés sentado, e sem os guerreiros da frente. Eles iam morrer, eles iam perder a batalha. Todos seriam dizimados, porque os amalequitas não estavam brincando de ser amalequitas, como o diabo não brinca de ser diabo, e nem os demônios não brincam de ser demônios. Então cada um fez a sua parte. Então, queridos, Josué e seus guerreiros eram tão importantes quanto Moisés, que levantava as mãos, e também Arão e Ur, que ajudavam a manter as mãos de Moisés erguidas. Desenhando, todos têm a sua importância no contexto de igreja. Amém? Amém. Todos têm a sua importância. O pastor não é mais importante do que o diácono ou o evangelista. O evangelista não é mais importante do que a irmã que ora e às vezes não tem título nenhum na igreja. Não há essa linha de importância. O que há é mais responsabilidade individual. O pastor só será mais cobrado. Ou seja, é pior ser pastor do que ser ovelha. Ele será mais cobrado. O evangelista será mais cobrado. O diácono será mais cobrado. Os diáconos não são mais importantes do que os porteiros. Cada um desempenha uma função. Um precisa do outro. Quando Moisés ficava com as mãos cansadas, diz o texto, o exército de Josué se enfraquecia. Porém, quando Arão e Ur erguiam as mãos de Moisés, o exército de Israel vencia. Portanto, o mais importante não era Moisés, nem Arão, nem Ur, e muito menos Josué com seus soldados. Todos eram importantes. Todos são importantes, todos têm uma tarefa a cumprir.
E cada um de nós devemos assumir as nossas responsabilidades como corpo de Cristo aqui na terra. Cada um precisa urgentemente desempenhar eficientemente o que tem que fazer. Sabe por quê? O povo de Israel, no deserto, eles compreenderam, né, que se eles não se envolvessem, se todos não se envolvessem, eles seriam derrotados. Seriam. Eles entenderam que o acerto de um seria a vitória de todos. E o que estava em jogo naquele contexto de guerra ali no deserto não era o prestígio e nem a causa de Moisés. Não era para Moisés brilhar. Não era para Moisés aparecer. O foco ali não era a capacidade de Arão e Hur como auxiliares do grande líder. Não, queridos. O destaque também não era para Josué com seus soldados na frente de batalha. O que estava em jogo era a existência do povo de Israel. A existência daquela nação. E essa existência, literalmente falando agora, nesse exato momento, está em jogo. Né? Mísseis e mais mísseis estão sendo lançados sobre Israel. O mesmo Israel aqui do deserto. O mesmo Israel está sendo agora bombardeado. E só um milagre para essa nação não ser dizimada. Queridos, uma das coisas mais daninhas para uma igreja é quando o crente não tem noção de que ele faz parte de um todo. É perigoso, e muito, quando um crente pensa que ele trabalha sozinho, ou que ele não tem importância alguma na igreja. Ele acha que não tem importância. Ele acha que é mais um. É preocupante quando ele se considera desnecessário, que ele não faz falta, que é somente mais um no meio da multidão, para esquentar branco, e que não tem nada para fazer. Irmão, cada um tem o seu papel no corpo de Cristo. Cada um tem a sua importância no seio da igreja. Olha o que Paulo diz em Romanos 12, versículo 3 a 8. Romanos 12, 3 a 8. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O ensino desses versículos é que cada crente tem uma função a exercer no meio do povo de Deus. Não somos uma ilha para vivermos isolados. Cada um faz parte de um todo. Amém, queridos? Precisamos compreender que temos o nosso próprio valor pessoal, individual, dentro do contexto de igreja. O que eu tenho que fazer não cabe a você fazer. Moisés, Arão, Hur, Josué e seus soldados, cada um tinha o que fazer naquele contexto. Não competia a Moisés, por exemplo, fazer o trabalho de Josué. Moisés não tinha como ir lá na frente dos seus soldados. Não, queridos. Não era obrigação de Josué fazer o trabalho de Arão e Hur. Se ele estava na linha de batalha, não tinha como segurar os braços de Moisés? Tinha? Não dava? Não dava. Arão não podia fazer o trabalho de Moisés e nem Hur fazer o trabalho de um dos soldados de Josué. Cada um deve ficar no seu quadrado. E, ao mesmo tempo, ter a plena consciência de que faz parte de um quadrado que abrange a todos. Cada um no seu quadrado, mas existe um quadrado maior que abrange a todos. O quadrado de Moisés era ficar sentado com
com as mãos estendidas. Que trabalho fácil, né? O quadrado de Arão e o U era ajudar a manter as mãos de Moisés levantadas. O quadrado de Josué e seus exércitos era o quê? Estar na linha de frente de batalha. Agora, diante desse quadro, ou diante da realidade de cada um no seu quadrado, Josué e seus soldados poderiam dizer o seguinte, Moisés está numa boa. O cara é um encostado, está lá sentadinho com as mãos levantadas, enquanto ainda tem auxiliares segurando as mãos dele. Que vida boa essa de Moisés. Queria estar no lugar dele. Queria estar não, meu irmão, no lugar do outro não. Cada um, Deus deu capacidade para estar no seu próprio lugar. Mas eles não falaram isso não. Josué não falou. Na verdade, naquela comunidade, cada um reconheceu o seu lugar. Nenhum deles se omitiu ou lavou as mãos. Ou seja, queridos, naquela comunidade, cada um fazia a sua parte. Sem ciúmes, sem queixas, sem desejo de comando ou domínio, ou querendo pegar o lugar do outro. Pelo menos nesse contexto aqui. Mas à frente teve problema. E os problemáticos foram punidos por Deus. Cada um ali compreendeu que tinha um trabalho específico a fazer. Do contrário, todos experimentariam a morte. Isso é ser igreja. Ser igreja é ser útil. Ser igreja é ser prestativo. Ser igreja é estar envolvido e comprometido. Ser igreja é usar o que você sabe fazer para promover a glória de Deus. Amém. Fazer o que você sabe fazer, o que Deus te capacitou a fazer. Semana passada, quem lembra, eu preguei sobre Dorcas. Amém. Quem lembra? Amém. Uma mulher útil na vida, útil na morte e útil na ressurreição. Quanta utilidade para uma mulher só. E ela não era pastora, não era apóstola, não era evangelista e ela não era diaconisa. A Bíblia diz que ela era uma simples discípula. Só isso. Se é que é simples. E mais, ela era uma costureira. E mesmo como costureira, foi útil na igreja primitiva. Ou seja, você, meu amado, meu irmão, você tem utilidade na igreja. Talvez não possa pregar. Talvez não possa sair para evangelizar nas ruas por uma série de motivos. Talvez não possa cantar no louvor. Talvez não possa ir para o exterior fazer missões, ou mesmo no Brasil e em outras partes. Talvez haja limitações de tudo quanto é tipo. Porém, você pode ajudar financeiramente os missionários. Você pode estar orando pelos missionários, pelos pastores, pelo grupo de louvor. Você pode ser útil. Como tem muitas pessoas úteis aqui nessa igreja. Você pode marcar a vida de uma pessoa com o seu estilo de vida, com a maneira como você vive. Ajuda. Um pastor de renome aqui no Brasil contou que certa feita, uma das pessoas que mais marcaram a sua vida, foi a lavadeira do seminário interno com muitos alunos, e eles moravam ali até a conclusão do seminário. Ele diz que foi muito ajudado pelos professores, pelo reitor da faculdade, pelos colegas ali do seminário. Porém, a pessoa que mais marcou a sua vida foi a irmã Mariquita, a lavadeira do seminário. A lavadeira do seminário. Ela tinha estudado somente até a 3ª série. E por causa da sua baixa escolaridade, ela falava errado, escrevia errado. Tinha suas limitações. Só que onde ela congregava, a irmã Mariquita, tinha 10 pastores, muitos professores de seminário, doutores, médicos, engenheiros, advogados, políticos. Era uma igreja com muita gente importante. E então ela ficava pensando, gente, o que eu vou fazer nessa igreja? Só tem gente importante, só tem elite, só tem gente chique e eu, analfabeta, não sei falar, não sei pregar, não sei cantar. Eu mal consigo assinar o meu nome. Não posso fazer nada, sou inútil nessa igreja. Foi então que em determinado domingo um missionário foi pregar naquela igreja. Uma igreja grande, chique,
muito bonita, eu não sou contra isso. E esse missionário tinha um vocabulário pobre, ele estava aprendendo a língua, ainda não conhecia muito o português. Porém, no meio da mensagem, ele disse o seguinte, numa frase. Ele disse, esse templo aqui é muito grande, com paredes muito bonitas, mas faltou um tijolinho feio. E se não tem tijolinho feio, então falta tudo. Ou seja, não viu uma falhazinha na estrutura, não viu um tijolinho feio. E a irmã Mariquita disse que ouviu a voz de Deus na boca daquele missionário. Certa feita eu preguei sobre como Deus fala, né? Tem cada maneira da pessoa ouvir a voz de Deus. E ela reconheceu que era aquele tijolinho feio que estava faltando na igreja. E ela disse, eu vou ser aquele tijolinho feio que ninguém vê, mas que segura a construção. Ninguém vê, não dá ibope, não tem destaque, não tem holofote, mas é o tijolinho feio. Aqui está tudo bonitinho, mas é por trás do tijolinho que ninguém vê, é que segura isso aqui, junto com a coluna. Foi então que ela desabafou para o pastor, esse pastor que disse que ela marcou a vida dele. Ela disse, pastor, para a glória de Deus, todos os domingos eu prego e ensino em mais de 30 igrejas através das camisas que eu lavo e dos colarinhos que eu passo dos alunos desse seminário. O meu ministério é ser lavadeira. Deus me chamou para isso. Eu estou no meu quadrado. Eu me identifico assim. Queridos, e hoje, esse seminário em que a dona Mariquita trabalhava como lavadeira, se chama, ou uma das repartições, Casa da Tia Mariquita. Em homenagem a ela, depois de morta. Aquela senhora não tinha nenhuma instrução, mas ela entendeu que Deus tinha lhe dado um ministério. E seu ministério era ser lavadeira. E isso ela fazia com todo amor e carinho. E se não fosse a tia Mariquita, os alunos do seminário não tinham roupa passada e nem lavada. Essa era a missão dela. E mais do que isso, quando um seminarista ficava doente no seminário, a tia Mariquita quebrava o regulamento interno do seminário que proibia mulher de entrar em departamento ou repartição de homem. E ela entrava lá e levava uma sopa para o aluno doente e orava pelo aluno doente. Fazia algo. Ela era útil naquilo que sabia fazer. Ela não quis ser professora do seminário. Ela não quis ser aluna do seminário. Ela foi uma simples lavadeira que marcou aquela instituição. Amados, nenhum crente pode dizer diante de Deus que é muito simples, que não sabe ler direito, que tem pouca cultura. Ninguém pode dizer que é muito tímido ou despreparado. Ninguém pode dizer que não pode fazer nada na igreja. Ninguém pode dizer, eu não tenho espaço nessa igreja. Eu sou um incompetente, um inválido. Ninguém pode. Cada um faz parte de um todo. Cada um desempenha uma função. O pastor não tem que fazer tudo. Vai lembrar de um culto de oração, né? Que um irmãozinho se levantou e orou, Senhor, ajuda o seu servo, o pastor, a ganhar toda essa comunidade. Oração cômoda, né? É fácil. Senhor, que o pastor faça o trabalho e eu assista de camarote. Irmãos, precisamos compreender que temos um valor e que podemos fazer algo. Podemos. Temos uma pilha de folhetos ali no gabinete. Muita coisa. Pegue, distribua, evangelize. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Você pode fazer parte de um todo. Você não é como uma verruga que, se arrancada, não vai fazer falta. Charles Spurgeon já disse esse contexto, essa ilustração, certa feita. Ele foi considerado o príncipe dos pregadores do século XIX. Ele começou a pastorear com 18 anos. E com 21 já tinha feito uma revolução na Inglaterra. Quando a sua igreja dedicou um templo com capacidade para 5.000 pessoas, outras 5.000 ficaram do lado de fora. Nos últimos cultos de cada mês, de cada domingo, de cada mês, ele pedia aos membros para não irem à igreja, para deixar espaço para outros congregarem. Olha o nível que chegou. Só que Spurgeon conta que, certa feita, em um dos seus livros,
e teve um sonho. Nesse sonho, Deus lhe disse o seguinte: Spurgeon, você não vai receber um galardão sequer por todas essas vidas que se convertem na sua igreja. Ele questionou, sonhando: mas, Senhor, por quê? Não sou eu que prego? Não sou eu que pastor? Não sou eu que aconselho? Não sou eu que pago o preço? Deus lhe disse: o galardão é para aquele senhor idoso e cego, que sempre senta no primeiro banco e passa o tempo todo orando pelos perdidos. Para ele será o galardão, e não para você. Amados, ninguém pode dizer que não tem o que fazer. Sempre bato nessa tecla. Ninguém pode dizer. Temos aqui em nossa igreja, por exemplo, um ministério de visitação. Tem reuniões das irmãs de oração no Google Meet, tem evangelismo nas ruas, culto nos lares, tem EBT nas terças, tem limpeza na igreja, tem escola dominical infantil que carece de cooperadores, tem a casa de recuperação uma vez por mês, e dia 27 temos mais um culto, se assim o Senhor nos permitir, ou melhor, base missionária, mas é uma casa de recuperação, de pessoas sendo tratadas de tudo quanto é tipo de anomalias do ser humano. Você pode ser útil também, orando em sua casa, por essa igreja. Se tiver saúde, pode orar, jejuar, consagrar a tua vida. Abra mão, por exemplo, de um café da manhã ou almoço e passe esse tempo orando, buscando a Deus por seus vizinhos, por seu pastor, pela liderança da igreja. Cada um pode fazer alguma coisa, seja como Dorcas, repito, que foi útil na vida, útil na morte e útil na ressurreição. Cada um faz parte de um todo. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, em determinada igreja, havia um irmão chamado Isaías. Era conhecidíssimo, irmão Isaías. Ele não sabia pregar, não tinha voz boa para louvar, né? Conhecia pouco a Bíblia, não tinha títulos, não era missionário, não era pastor, não era diácono, não era apóstolo, não era semideus. Porém, quando ele chegava na igreja e via a igreja vazia, sabe o que ele fazia? Ele ia para a rua e começava a convidar as pessoas para o culto. Ele agarrava literalmente com a sua estratégia. Sabe qual era a sua estratégia? Ele abordava as pessoas e perguntava: você pode me informar as horas, por favor? Aí a pessoa respondia. Depois ele ia com outra pergunta: quantas horas tem no dia? E a pessoa respondia: 24 horas. Depois perguntava mais uma vez: quantos dias tem na semana? E a pessoa respondia: 7 dias na semana. Quantas horas tem na semana? Eu fazia um cálculo rápido: 168 horas. Aí ele jogava um anzol e dizia: quantas horas você deu para Deus essa semana? E muitos respondiam: nenhuma. Ele então pegava a pessoa pelo braço e dizia: então vem para cá, vamos ali para a igreja, dê 1 hora para Deus da sua vida. E a pessoa se convertia. Ela era literalmente levada, empurrada, agarrada para dentro da igreja. Irmão Isaías enchia a igreja. E depois de alguns anos, um pastor estava pregando lá na Igreja Batista em Roraima e contou a história do irmão Isaías. Contou, Rio de Janeiro para Roraima, longe pra caramba. E alguém se levantou na hora da pregação e disse: pastor, eu confirmo essa história. Eu vinha passando na rua e o irmão Isaías perguntou a hora, depois quantos dias tem na semana e por fim, quantas horas tinha na semana. E por fim ele me agarrou pelo braço e me levou para dentro da igreja. E eu até hoje estou salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Até hoje estou com Jesus. Amém, Senhor. Foi irmão Isaías. Não tinha título, não tinha fama, não tinha ibope, mas sabia. Ele tinha o dom da simpatia. Ele cativava as pessoas. Ele não pregava, mas conseguia levar as pessoas para dentro da igreja para ouvir a pregação do Evangelho. Concluindo, cada um de nós tem algo a fazer pela obra do Senhor. Cada um faz parte de um todo. Moisés tinha sua importância no meio de Israel. Ele ficava com as mãos estendidas. Amém? Arão e Ur tinham também a sua importância no meio daquele povo. Eles seguravam as mãos de Moisés. Josué e seus soldados foram também fundamentais naquele grupo. Eles foram para a linha de frente. Alguns ficaram feridos. Talvez outros morreram na linha de frente.
mas tinham a sua importância. O restante do povo também tinha a sua importância. Os idosos não poderiam ir à guerra, assim como as mulheres, as crianças, os adolescentes e os doentes, mas eles poderiam segurar a corda, poderiam orar por Moisés, poderiam interceder por aqueles que estavam na linha de frente, por aqueles que estavam na batalha. Portanto, faça alguma coisa. Se envolva, se mova. Quem não se envolve, não se desenvolve. Você faz parte de um todo e tem a sua importância no reino de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos praticar aquilo que ouvimos. Peça a Deus estratégias. Senhor, usa-me mais daquilo que o Senhor tem me usado para a tua glória. Pai amado, em nome de Jesus, damos graças, Senhor, por esse texto tão rico que nos ensinou tantas lições, Pai. E nos mostra que cada um tem a sua importância. Por mais que cada um de nós tenhamos que estar no nosso quadrado, não ser um bombril, fazer tantas coisas ao mesmo tempo, mas há um envolvimento que cada um tem que desempenhar. E que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, nos embates da vida. Sabemos que estamos em guerra. Tantos irmãos, Senhor, sendo atacados por forças malignas, o esfriamento da fé, apostasia, muitos ficando pelo caminho, Pai. Mas que o Senhor tenha misericórdia desses e de nós, e nos mantenha, Senhor, de pé para a Tua glória. Que o Senhor venha fortalecer as nossas mãos para a honra e glória do Teu nome. Que possamos, Senhor, ter o entendimento que fazemos parte de um todo e que a nossa falta faz falta. Em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar esse louvor e queria pedir que os irmãos nesse momento não louvor que a gente, na verdade, seria uma música, né? Que a gente vai entoar um para os outros. Nós somos corpos. Amém. Somos um corpo só, somos bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, amém? Para que a gente venha declarar isso, entendendo o nosso lugar nessa família, nesse corpo de Cristo, amém, irmãos? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado. Com o fruto desse novo coração, elevar a paz de Cristo, te abençoe, meu irmão. Primeiro, seu irmão, nossa é a nossa condição. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, a família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Convido teu irmão para tomar um café. Hoje é só café, né, querido? Glória a Deus pelo café. Tá mal, né? Ficar com o irmão Carlos. Se tomar muito, né? Um pouquinho, só um pouquinho. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos no teu nome. Fica conosco, Pai, abençoa o nosso domingo, nosso almoço.
a nossa volta para os nossos lares. Que possamos, Senhor, viver esse dia para a Tua glória. Produzir frutos, Senhor. Ser útil para a Tua glória. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, meu amado irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz? Amém. Um abraço, irmão, diga que o outro em nome de Jesus.